O Nesp Notícias está de volta e a gente abre espaço agora para falar sobre o papel dos meios de comunicação e o futuro deles diante dos avanços tecnológicos. Será que a realidade da mídia no Brasil é a mesma encontrada em outros países? Para esclarecer esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio o professor do Departamento de Ciências da Comunicação e da Informação da Universidade do Porto, em Portugal, Paulo Faustino. Boa noite, professor. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Boa noite. É um prazer participar aqui neste programa, sobretudo num tema que naturalmente faz parte daquilo que é a minha área de estudo e também, particularmente, porque tenho tido a oportunidade de partilhar aqui um conjunto de ideias com os docentes aqui da Universidade e, enfim, será relativamente interessante fazer esta comparação entre os diversos temas e as diversas dinâmicas em cada país, sendo que algumas dinâmicas não são muito diferentes, independentemente do país onde ocorrem. E, portanto, agradeço de facto este convite. O professor Paulo ele veio aqui para Bauru para dar uma conferência no programa de pós-graduação em Mídia e Tecnologia da Unesp. E a gente então aproveita essa vinda para debater alguns assuntos. Professor, então vamos começar falando sobre o financiamento da mídia, né? Ainda é um desafio para os veículos de comunicação, tanto aqui no Brasil quanto fora, né, se manterem? Sim, esse desafio é universal. De facto, um dos grandes problemas e debate hoje em dia é como é que neste contexto de substanciais alterações dos modelos de negócio e da forma, digamos, de produzir conteúdos, como é que as empresas de mídia se vão financiar, quer a televisão, quer os jornais, quer a rádio, etc. E, portanto, o que acontece ou o que está a acontecer é bastante interessante do ponto de vista da compreensão das tendências, das estratégias, mas por outro lado também pode ser relativamente preocupante porque não se encontram soluções à partida neste momento que nos garantam aqui uma fonte de financiamento sustentável e que permita criar estruturas capazes de proporcionar boas condições, digamos, de negócio e do desempenho do papel relevante do jornalismo nos diferentes países. Ainda está se buscando, então, uma alternativa? Ainda se estão buscando alternativas, portanto, o que se está a passar é relativamente simples de explicar, embora seja difícil encontrar a solução para aquilo que já é possível identificar. E, portanto, o que acontece hoje, as empresas de mídia, basicamente, vivem duas crises. Uma de natureza conjuntural e outra de natureza estrutural. Natureza estrutural tem a ver com a alteração da forma como se consome, produz e, digamos, e se distribui os conteúdos, digamos, sejam em suportes audiovisuais, sejam em suportes impressos. E, portanto, estes novos modelos foram, de facto, ou decorrem de, como todos sabemos, do impacto da internet que veio introduzir aqui alguns elementos disruptivos na forma como tudo isto se processava num passado recente. Bom, isso por um lado. Portanto, isto é uma mudança de caráter estrutural, uma crise à qual é preciso encontrar soluções de caráter estrutural. Mas é precisamente neste período em que as empresas de mídia precisavam de mais dinheiro para conseguir inovar e responder e encontrar soluções. E neste período temos tido diversas crises económico-financeiras globais e realmente globais, porque a verdade é que no passado as crises eram mais em blocos regionais, agora são realmente globais. E, portanto, as empresas de mídia, em geral, estão com dificuldades financeiras, estão descapitalizadas, estão com menos recursos, ou, em alguns casos, completamente em situações de falência técnica, para não dizer já mesmo em falência, e, portanto, não têm recursos para, digamos, investir nesta inovação e nestas respostas que são precisas encontrar. É claro que no meio disto tudo há algumas empresas que estão a conseguir responder e estão a encontrar soluções. E, por outro lado, o modelo de financiamento tradicional que tem sido baseado na publicidade portanto, na publicidade naturalmente pelos anunciantes e também na venda do produto, dos conteúdos aos consumidores, o chamado modelo de negócio dual, ou modelo de financiamento dual.
O senhor acha que a universidade teria alguma condição de interferir e de contribuir nesse processo? Não, a universidade tem sempre aqui um papel central porque, por dois motivos. Porque de facto há aqui muitas mudanças cujas competências necessárias, em alguns casos, já vai ser difícil, digamos, introduzir em profissionais já numa determinada fase da sua profissão. E, por outro lado, as universidades têm um papel importante porque podem, de facto, testar modelos, fazer experiências que depois possam ser adotadas de uma forma mais mercadológica, se quiser, e de uma forma mais profissional nas empresas, digamos, nas empresas e no mercado. E, portanto, a universidade, como em muitas outras áreas, nesta área particularmente é importante porque, no fundo, pode ser uma incubadora de ideias, de inovação, para introduzir, eventualmente, e adotar as empresas de mídia. Agora, o que acontece hoje é que realmente os mídia concorrem com muitas outras, não só com os mídia entre si, mas com muitos outros negócios. No negócio da atenção, os mídia concorrem com os eventos culturais, no fundo, tudo aquilo que são atividades que demandam a ocupação de tempo das pessoas, acaba por concorrer com os mídias. O ativo, a atenção das pessoas é um ativo muito importante, porque as pessoas hoje têm pouco tempo, gerem o tempo de uma forma mais racional e fazem as suas opções e, portanto, conquistar tempo das pessoas, que é o negócio dos mídias, é difícil. E, por outro lado, as próprias empresas de mídia concorrem cada vez mais com outras formas de comunicação comercial, como as próprias redes sociais, o marketing direto, as relações públicas, e essas formas de comunicação fora dos mídias estão a crescer mais e estão precisamente a fazer com que haja menos receitas para as empresas de mídia. E, portanto, no fundo, resumindo, as empresas de mídia, na sua fonte de financiamento tradicional, têm mais dificuldades porque têm menos publicidade e têm menos receitas da publicidade e menos receitas da venda do conteúdo aos consumidores. O que elas estão a fazer é tentar encontrar outros negócios, agarrando a marca, ou apoiando-se a marca para organizar eventos, para vender, digamos, o seu saber fazer a outras empresas, por exemplo, fornecendo conteúdos para jornais de empresas, para revistas, até para canais corporativos. Portanto, há aqui de facto um desafio que está a ocorrer e que as próprias empresas de mídia se estão a transformar, mais do que empresas de mídia, em empresas de comunicação. Professor, esse é um assunto que a gente poderia falar muito sobre ele ainda, se estender bastante. Infelizmente, o nosso tempo é curto. Eu agradeço a sua participação hoje aqui com a gente. Muito obrigado. O prazer foi meu. Obrigado. O Nesp Notícias fica por aqui. A gente volta amanhã ao vivo às 6 da noite. Tchau!